Está começando mais um podcast, o episódio 3, canal Treino Verso. E com ele, dançarino, arte educador, profissional, professor, oficina de palavra, é tudo. E com vocês, Nichiren Queiroz. Beleza, pessoal, tudo bem? Fala aí, Nichiren, como é que você tá? Tudo bem, irmão? Tudo bem. A gente se conhece há muito tempo, né? Muito tempo. Do meu grupo, Ghetto Freak. Muito bom. Agora, eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Você é poeta, você é arte educador e você é b-boy, correto? Isso. E escritor, não é isso? Que é poeta, a mesma coisa. Me fala uma coisa, como que o break conecta essa construção aí de identidade cultural para você, no seu ponto de vista aí? Tá. Primeiramente, assim, a forma como eu vejo identidade, né? Identidade, ele é um campo de lutas, assim. Você tem um sujeito que ele deseja, ele quer as coisas, ele tem, né, suas... E você tem a sociedade que vai tentando te enquadrar em vários lugares. Mas eu acredito que o hip hop, sobretudo o break, né? Ele cria um grande laboratório, assim, para que você possa experimentar que tipo de identidade você está construindo ali, pertencimento, né? Pertencimento aos bairros periféricos, as lutas que o hip hop acaba, né, emplacando do antirracismo e tal. E aí você vê... O seu começo foi como? Você começou em 1995 no grupo Ghetto Freak, né? Exatamente. E aí, como que foi seu começo aí na cultura de rua, de um dos maiores grupos de break do Brasil e do mundo, Ghetto Freak, 1986. Como que você se viu esse início aí em 95? Fala pra mim. Então, eu tinha começado a ouvir rap em 92, né, com um amigo meu, o Kleber. Você lembra qual que é o grupo de rap que você ouvia no começo? Não? Cara, eu via muito Racionais, né? Racionais dominava, o Pepeu. Inclusive, ele morava aqui em Osasco, né? O Taíde e tal. E aí, depois eu tava em casa, assim, sessão da tarde, passou Delivery Boys. Porra, esse é clássico. Aí aquela abertura fantástica, assim, eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu preciso fazer isso. Tal, e não conhecia ninguém. Aí eu conheci o René, não sei se você lembra dele. René. Trabalhava no mercado, ele era padeiro. Não, lembro. Lógico. Ele estudava na mesma escola que eu. E aí comecei a conversar com ele. Não, eu queria aprender a dançar também e tal. Aí a partir dele eu fui conhecendo o gueto e tal, né? Aí eu fui conhecer o André, depois te conheci. Você morava onde na época? Morava no Vila Holanda. Ah, pertinho. Perto do Gerações. Isso. Palco de vários treinos, várias tretas, vários racha. O René que começou com essa coisa de treinar lá na frente do Gerações. Era do... Ele trabalhava lá, né? Débil Teruel, não é isso? Isso. Que liberava para a gente treinar lá. E agora me fala uma coisa. E nessa conexão que você teve aí, você acha que o break, ele forma mais caráter ou forma mais o corpo? Depende muito, né? De tipo de conexões você vai fazer, do grupo que você tá, né? O Ghetto Freak, assim, ele sempre teve essa questão da consciência muito forte, né? E de ver o hip hop como uma filosofia mesmo, né? Como uma forma de você construir conhecimento, de você construir a você mesmo, né? Destruir, construir novamente várias vezes. Então, na minha experiência, essa questão da consciência, do autocultivo tem muito a ver, mas passa pelo físico. Mas tem grupos que a gente percebe que tem mais forte essa questão, né? Da habilidade, da virtuose, né? Você tem ideia de quais são? Tem na cabeça? Não? É em americano, europeu? Brasileiro mesmo. O Detroit, os caras são, tipo assim... Os caras que tinham habilidades assim, que... Por mais que na época a gente tinha aquela tretinha com os caras do Power Move, mas uma coisa que eu sempre admirei neles, mesmo quando eu tinha essa tretinha, era a disciplina deles, que sempre foram caras muito disciplinados, né? Tipo, tava lá no horário de treinar. Tava na hora de treinar, praticava bastante, se preparava o corpo para fazer o que fazia. Então, assim, a primeira referência de treino que a gente teve não era em outro lugar, foi com esses caras, porque realmente eles eram muito... A alta habilidade que eles conquistaram não era à toa, era fruto de uma dedicação muito
né? Muito árduo, assim. E quando você começou na época, você começou quando o gueto era gueto MRO, Isso, né? exatamente. E você não sente falta assim, a mudança de nome grupo Gueto MRO, a Crio Gueto MRO para o Gueto Freak. O que você viu essa transição? O que você acha que mudou? Evoluiu mais? Desevoluiu? Entrou mais pro lado filosófico? Ou não? Eu acho que entrou mais ao longo do tempo, mas foi um processo que demorou, assim, né? Porque quando a gente virou Ghetto Freak, muita gente não conhece essa parte da história. Que, assim, praticando mesmo, indo nos lugares e tal, tava só eu e o André. Foi um período, assim, que todo mundo... Aquelas corres, né, mano? Inclusive eu não tava nem participando. Ninguém é filho de papai, tem que correr atrás pra ganhar vida, tal, pra é. né, conseguir o de comer, aquela coisa toda. E aí ficou eu e o André só colando. E no caso, tinha uns amigos também lá de Guarulhos, que o nome do grupo deles era Freak Moves, que eles também estavam na mesma pegada, ficou só o Mineiro e o Vitor. E o grupo deles também Esse era aí eu grande. lembro, eu conheci eles também. No Green Express, não é isso? Isso. E a gente tinha um vínculo muito forte e orgânico. A gente nunca, tipo, combinou de... E a gente foi vendo que só tava do nosso grupo, nós dois e eles dois. A gente falou, vamos juntar? Vamos. Então vamos colocar Ghetto Freak, porque é Freak Moves e Ghetto Freak. E Ghetto MRO. Não tinha... Você tava coberto de razão, né? E nessa época que vocês conheceu eles aí, vocês viajavam muito, assim, pro estado, pra muito racha, muita disputa, muita battle, ou era só mais... Nessa época era muita batalha. Era muita batalha. Nossa, foi... Na época a gente tava batalhando bastante. Teve a época que a gente foi... a gente não viajava tanto não, até. Mas eu cheguei aí algumas vezes treinar em Guarulhos com eles e tal. Os meninos eram bons, né, meu? Mano, eles eram muito bons. Como é que como é que você denomina, assim, o estilo de dançar deles, assim? Cara, eu acho que eles... Assim, porque a gente veio de uma geração que a gente tava muito assim, a gente tava muito focado naqueles passos mais clássicos, Os tradicionais, né? Six Step e tal, Rockstar Cool, essas coisas. aquela coisa. E aí veio o Guitar Original pra cá, que era a Rocksteady, junto com outros grupos. E aí a gente tava começando a processar uma mudança. Esses caras já estavam, pra eles, já estavam nessa mudança. Então eles estavam um passo além, assim, eles tinham pegado muito daquele estilo europeu, né? De movimentos de flow, assim, misturados com power move e tal. Que é algo que os europeus trouxeram muito forte, assim. E dentro desse aspecto de mudança a dança está em constante mudança a todo tempo, né? Ela não... A gente querendo ou não ser tradicional, ela sempre vai mudar. Daqui 10 anos vai ser um tipo. Você vê aí criancinhas de 5, 3 anos lá fora treinando, os pais forçando para treinar. É tipo o pai do Michael Jackson. Vai ensaiar todos os dias. E isso aí, você acha que... no seu ponto de vista, você acha que isso é ruim para uma criança? E porque, sem contar que ainda a gente não tem em formato pedagógico dentro das escolas. A gente no breaking ele não é uma disciplina dentro das escolas. E dentro disso eu vou te perguntar agora, poderia ser uma ferramenta real dentro da escola? Já começando ali dos primórdios, assim, o breaking? Eu acho que pode, mas tudo que você coloca na escola, e a própria escola entra dentro dessa questão, que esse caráter... Primeiro, assim, o formato engessado que a gente tem da escola. Então, a gente tem esse problema, assim. Então, a gente tem um formato muito... que a gente herdou da Europa, que, por sua vez, nasceu nos monastérios. Então, tem muito dessa tradição e de uma certa tendência de isolar a pessoa da realidade que ela vive. E o problema é que o hip hop tem a contribuir em processos educativos bastante, o breaking sobretudo, que é o nosso foco aqui, né? Mas, assim, torná-lo obrigatório vai trazer problemas, que tipo, é aquele garoto que não se identifica de maneira nenhuma, né? Aí tem essa questão. Como eu já dei aula nas escolas, a gente se identifica muito com futebol, né? Futebol, uns outros tipos de esporte, assim.
algumas partes fora da grade disciplinar coloca como cultural, a capoeira, essas coisas assim. É, então, inclusive, eu quando dava aula na escola, quando era aula de hip hop, eu deixava livre. Ou você quer aprender a dançar, ou você quer escrever. É igual a gente fazia na Fundação Casa, né? Tinha acho que um dia que a gente não dava nem aula. Aliás, não é que não dava aula. A gente ia para as oficinas, a gente sentia, você sabe que quando você sente o feeling Ah, hoje eu quero escrever, hoje eu quero pintar. Então, você acha que eu falando com a minha experiência própria, então tinha um dia da grade que hoje é um dia de dança, amanhã é um dia de futebol. Mas assim, eu tentava colocar, não assim obrigatoriamente. Assim, quando o profissional de educação física chega na escola, parece que é uma festa, né? Eles não vão estudar, eles querendo, não, acho que não vão aprender, mas estão aprendendo. O corpo, ele fala, o corpo, ele transmite coisas boas. Então, nesse aspecto, assim, isso faz tempo, faz mais de 15 anos. Então, o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande. E nesse aspecto, você já não acha que deveria já estar dentro das escolas? Ou a capoeira, ou o breaking, ou sei lá. Não, sim, nesse formato, sim. Eu acredito que eu trabalho com arte, né? Minha disciplina na escola. E aí, quando você traz uma prática, hoje vamos experimentar tal frevo. Então, é um dia. Então, o cara se permite mais, né? Agora, para você fazer um trabalho contínuo, aí é mais interessante fazer isso que você falou, ser uma coisa que eles escolhem. Vamos montar um clube, um Uma projeto, comunidade, né? aonde entram aqueles que estão afim mesmo. Mas aí, no dia a dia da aula, você trazer uma vez ou outra, assim, algumas práticas, ou variar com outras, fica mais correto. Aqui a tendência, normalmente na educação brasileira, como é que acontece, né? Porque nem todo mundo vai ter o know-how que a gente tem. A gente tem um know-how, porque a gente viveu hip hop há muitos anos. Mas a tendência, normalmente, é baixa um decreto, vira lei, e aí tem que fazer porque é lei. Aí vira obrigatório. Isso, como acontece muitas vezes com o ERER, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, normalmente, como é que se interpreta essa questão da lei? Você chega no dia 20 de novembro, faz um evento. Mas a ideia não é fazer um evento, é que ao longo de toda a caminhada, o evento pode fazer parte, mas ao longo de toda a caminhada pedagógica, conforme você vai dando as suas matérias, você vai colocando esses saberes, né, sobre a história do negro no Brasil, sobre a cultura afro-brasileira, cultura indígena e tal. E você acha que eles já se adaptaram à cultura urbana? As escolas já se adaptaram a isso? Independente se é uma cultura urbana de 20 anos atrás ou uma cultura urbana de hoje, o que você vê? Vamos colocar aí, 20 anos atrás, cultura urbana de 20 anos atrás para hoje. O que você relaciona aí? Tem uma música do Taíde que ele fala assim: mudaram as roupas, né? Não quer? Mudaram as falas, mudaram as roupas, mas a juventude afro continua muito louca. Concorda com isso ou não? Concordo. Eu acredito que sim, a escola, até que ao longo dos anos, né? A gente pegou uma época que esse universo escolar era muito avesso àquilo que a gente fazia. E hoje, você vê até nos conteúdos, né? Tem essa questão do breaking, tem sobre grafite, sobre o rap, aparece, né? Essa questão de música de protesto. O que mudou foi a molecada já tá com outra cabeça. E A gente aproveitaria melhor. Mas aí cabe a nós, educadores, fazermos essa ponte para que a molecada de hoje consiga fazer as ligações, né? eu lembro quando eu trabalhava na Fundação Casa, né? A antiga FEBEM, que a gente estava sempre uma geração atrás deles, né? Então era diferente. Mas quando você fala que eles estão em outra cabeça, dentro desse. Você se refere ao quê? Que tipo de pensamento? Que tipo de As referências segmento? são outras, né? A referência, Hoje né? as referências do funk são muito mais fortes para eles. Aí tem essa questão do trap, que é uma forma de rap também, mas É. que tem uma abordagem do rap bem diferente do que a gente estava acostumado. Então é interessante a gente tentar fazer uma ponte, ó. Poxa, legal, tem isso aqui hoje, mas isso aqui vem de uma linha do tempo, onde outras coisas foram feitas e isso foi evoluindo para chegar aqui.
Então é interessante a gente tentar fazer isso. E essa questão hoje, o que acontece, né? A gente tem mais acesso a algumas coisas. A questões mais supérfluas que a gente não tinha. Quando a gente era criança, comendo McDonald's era uma coisa muito absurda, assim, né? A gente passava o dia com fome, aprendendo a dançar. Hoje, essa molecada não tem essa realidade Sabe o que você me tão fez? forte como a gente teve. Só não cortando seu raciocínio, segura aí. Sabe o que você me fez lembrar agora? Que eu chegava rápido da escola pra assistir o Jaspion na janela do vizinho. Olha só como que era difícil, né? Entendeu? Então, mantendo isso... Assim, estruturalmente, a realidade brasileira não mudou muito. A educação continua precária, a saúde, acesso à saúde continua precária. A maior parte da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Mas a gente tem mais acesso ao quê? Ao supérfluo. Comer fast food e tal, né? Tem muito a ver com essa questão do neoliberalismo e tal. Olha como tudo isso vai envolvendo. Né? Vai envolvendo. Parece que não tem nada a ver. Então, isso cria aquela urgência das questões sociais, do racismo. Eu percebo que pra essa molecada passa meio batido, assim, sabe? Eles não têm tanta preocupação. Pra gente tava gritando aquilo ali, aquela revolta, aquela coisa, assim. Então a gente se identificava muito forte, assim, com as letras do Taíde. Ela é o povo de São Paulo e ABC, a polícia de São Paulo chegou pra proteger. Aquilo ali, se você não tivesse levado um esculacho da polícia na rua, você conhecia alguém que tinha passado. Então, era uma realidade muito assim, né? A falta de coisas, a violência, né? É que a violência deu uma segurada com essa coisa das facções, que aí gerou também uma questão como é que eu vou dizer? De uma certa moralidade. Eu acho né? que antigamente... Que não tinha, a coisa era meio solta, assim, então... É outra realidade, né? Eu acho que a geração de hoje é um pouco frouxa, assim, em questão de... Porque você lembra quando como a gente era? Cantava dentro do vagão, surfava em cima do trem, pulava estação. Assim, eu acho, não assim, generalizando todos, mas eu acho que é uma coisa, sei lá, assim, a diversidade ela tá tão grande pra você ganhar dinheiro, cara, que pra gente acho que era mais difícil ganhar dinheiro do que os moleques naquela geração, assim, ganha, sabe? Mas eu acredito que tá mais fácil hoje, assim, independente de... Tá muito, muito mais fácil. Se você tiver um celular na sua mão, nem que seja qualquer um celular, você consegue ganhar dinheiro com o celular, né? Hoje em dia... Eu acredito que as formas de domesticação, elas são mais eficientes hoje e são mais amplamente utilizadas. Né? Mas domesticação que você fala Porque a gente era dentro de casa ou fora? Não, fora, socialmente falando. Porque a gente era meio selvagem, a gente crescia na rua, entendeu? Então a rua sempre vai educar. A rua educava. E assim, a gente tinha que aprender a lidar com conflito, senão a gente morria. Sabe Por mais que você fosse bom de porrada, você não podia sair na porrada todo dia. Não podia. Porque se uma hora um cara ia puxar uma arma pra você. Então você tinha Naquela época tava começando essa parada. Hoje em dia, se você atravessa na frente de um carro, o cara já quer te matar. Entendeu? Hoje então tá a gente aprendeu a lidar com as questões. A gente quantas quebradas a gente não rodou? Puta. Entrou, saiu, sem briga, tal, se Você tava divertiu. na época de Jandira? No Huawei? Não. Porque o Ghetto Freak foi pra lá, pá. Aí não sei que os caras lá, nem sei, porque acho que era Briquette Breakers. Os caras perderam o racha pra nós e chamaram os caras pra matar a gente. Você lembra disso ou não? Não tava. O baile acabava às 5 horas da manhã e a gente foi sair 9 horas de lá escoltado por polícia. Olha como que era. Então, e assim, a gente tinha que saber se virar, assim, né? Então, mas as condições jogavam a gente pra isso. Exatamente. Porque ou a gente ficava amuado dentro de casa com o rabo até as pernas, ou a gente saía e tinha que se virar, entendeu? Aí ou você tinha que ser bom de pancada, você tinha que ter uma ideia pra trocar, porque, né, eu falo muito pra molecada hoje em dia. Entrei em vários lugares perigosos. E eu não precisei ser valentão. Eu só precisei aprender a respeitar, chegar, oi, tudo bem, tô chegando, beleza. Porque ali, com certeza, tem alguma ordem ali. Cara, com certeza. Você tem que saber entrar, né? A ética da encruzilhada. A ética da rua é essa. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Em qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. Então. Quantas vezes os caras do Die Hard Crew não recebeu a gente mal bem lá, entendeu? Os caras...
Outra quebrada também. Outra E quebrada se e vier longe. pra cá, com certeza a gente recebe Caraca, bem. cara, Porque... puta que pariu, velho. Eu demorei 3 horas pra chegar lá. É. Ainda você tinha que pegar um táxi que custava R$1. Que demorava mais meia hora pra chegar. B-Boy Careca, um salve, Pedrinho aí, ó. Puta que pariu. E aí os caras treinando naquela creche, hein, mano. Entendeu? E é isso. É. E você, de lá pra cá, você já casou, já teve filhos. O que você vê essa geração de hoje, principalmente as meninas, vamos colocar aí numa cultura, não precisa colocar uma cultura escolar, uma cultura informal, por exemplo. O que você vê essa geração na cultura informal? Querendo ou não, a gente veio de uma cultura informal, para depois a gente ser formal. Sim. Eu acho que hoje as meninas, elas conseguem mais espaço, né? Elas têm mais espaço pra se manifestar, assim. Uhum. Porque a gente veio de uma questão, aquela coisa, né? Mais hostil. O problema dessa questão da rua, tinha essa coisa que você tinha que saber de se virar. Mas ao mesmo tempo, pra mulheres, por exemplo, era muito mais hostil, assim. Era bem hostil, exatamente. E o hip hop tem essa questão do machismo forte, que a gente muitas vezes não quer admitir, mas tem. Tem. Porque, mano, você tem que dançar bem pra caramba pra mostrar que você é macho, entendeu? Tinha isso, a gente não pode, tipo, tapar o sol com a peneira. E assim, o hip hop foi criado por populações nos Estados Unidos e tinha um problema muito forte com o machismo. Que a população afro-americana, a população latino-americana também. E vem pro Brasil, que é um país que tem um problema muito grande com o machismo também. Mas assim, ao longo do tempo eu percebo que as mulheres estão se fazendo ouvir mais e estão tendo mais espaço. Claro que isso vai gerar conflitos, porque a gente não estava acostumado a ver as meninas ali e elas terem voz. Mas isso é aprendizado, e aprendizado Eu acho que as meninas... o aprendizado, ele passa pelo desconforto também. Se você tá sempre confortável, tem algum problema. Tipo, se não é um processo de formativo profundo. Processos formativos profundos passa por desconfortos. Mas eu acho que, assim, o hip hop ele tem esse lado hostil. Mas na parte da dança, eu não via muito isso. Você conseguia ver isso? Ela tinha uma certa liberdade para poder criar até grupo de breaking, né? Lembra da Big Girls Força Breaker? Uhum. Eu acho que tinha um certo... dentro da São Bento, assim, na época, na década de 80, 90, eu via muito isso, assim. Comparado com o rap, por exemplo, o breaking e o grafite, com certeza Elas tinham mais, assim, as mulheres conseguiam participar mais. Tinha bastante liberdade, né? E dentro da cultura, quando você vê ela que ela ganhou ela virou um produto. E o que você perdeu, o que você ganhou quando a cultura virou um produto? Sendo que hoje se fala bem de performance, hoje fala-se de estética, hoje se fala de lifestyle. O que você, o B-Boy Paraguai ou Nichiren Queiroz, ganhou e perdeu? Cara, eu acho que não alterou muito, não. Pra você, não? Porque assim, eu acho que uma coisa que alterou é a forma como as pessoas veem o que eu faço. Isso sim. Então acaba te dando um pouquinho mais de espaço. Mas substancialmente, assim, não teve tanta mudança, né? Eu não sei, eu acho que a gente teve até essa discussão com a questão das Olimpíadas, né? Eu não sou muito favorável a essa questão das Olimpíadas, mas eu penso assim também, que ninguém tem que seguir o que eu falo, né? Mas... Não, mas você não tá errado, você tá certo. Mas você sabe por que o break entrou nas Olimpíadas, né? Qual que é? Porque a França pediu a organização das Olimpíadas. Ela pediu, que é o COI, né? Comitê Olímpico. Então, assim, eles pediram. Mas só foi aquela vez, não vai ter mais. Porque eu concordo com o que você acha. O break não devia estar nas Olimpíadas. E por que você... Eu tenho a minha parte. A sua parte seria o quê? Por que você, B-Boy Paraguai, não concorda que o breaking esteja nas Olimpíadas? Eu tenho algumas questões. A primeira é política. Porque eu acho que o COI abraçar o breaking vai ter uma tentativa de domesticação, entendeu?
Porque, primeiro, você não pode manifestar opinião política dentro dos Jogos Olímpicos. É verdade. E o Comitê Olímpico, ele tem uma tendência de ser muito conivente com regimes autoritários, né? Ah, tem. E o hip hop nasce de uma, como eu vou dizer assim, nasce de uma forma política mais anárquica, mas ele tem uma questão política muito forte, né, que são negros e latinos fazendo cultura, ocupando a rua. A rua não era um local que as pessoas ocupavam para fazer cultura. O hip hop foi uma das manifestações que mais contribuíram para que a gente visse a rua como um lugar não só de você andar para lá e para cá, mas um lugar para onde você criar vínculos, para você se divertir, Que era a nossa você segunda criar casa, sentido, né? né? Uma outra coisa que eu penso que elitiza um pouco mais. Porque não existe garantia nenhuma de que os b-boys que saem que vem ali, né, ali já da cena, tal, que eles vão ter toda a estrutura para poder chegar a se profissionalizar. Porque você ser um atleta profissional, isso gera um custo. E a gente sabe que para algumas pessoas com poder aquisitivo X é mais fácil. Não que ele não tenha que se esforçar também, ele também vai ter que se esforçar. Só que ele vai ter mais acessos, né? Questão de suplementação, questão de local, questão de não precisar trabalhar para comer, né? Então, já começa por aí. Terceiro, a questão cultural. Eu acho que isso vai dar uma alterada na questão da cena também, porque uma pessoa que um atleta profissional não pode ficar dançando muito na roda para se machucar, porque ele tem competição. Então acho que vai dar uma alterada. O que eu acho que se acontecesse do break ficar nas Olimpíadas, o que eu acho que ia acontecer? Ia ter uma galera que ia investir nessa questão do esporte, tal. Tem uma questão conceitual também, que eu acho que breaking não é esporte. Embora exija altas habilidades, assim, né? Mas eu não acho que seja só esporte. Tem esse caráter. É porque coisas que vêm dessa matriz africana, indígena, tem uma questão, é igual a capoeira. Até onde vai a luta, até onde vai a dança. É tudo junto. Até onde vai o sagrado, por exemplo. Eles não têm essas divisões. A matriz de pensamento dessa galera não é igual ao cristianismo, que você tem o sagrado e o profano. E uma coisa é bem delimitada com a outra. Por isso que a gente tem o carnaval, por exemplo. Porque o carnaval se dá uma soltada para depois vir a quaresma. Pro africano não faz sentido, porque, por exemplo, a sexualidade para ele não tem problema nenhum. É algo sagrado também, a sexualidade. Pode crer. Então não tem essa separação. Então é uma outra matriz de pensamento. Então, quando a gente vai olhar com os olhos ocidentalizados, aí dá um ruído, fica um negócio meio... Mas assim, eu acredito que não seja esporte. Até o Ken Swift falou isso também, né? E ele falou, ele falou que gosta muito de esporte e tal, mas que ele não vê assim. Mas assim, é importante a gente colocar os debates. Eu percebo que no hip hop a gente tem muita dificuldade de ouvir as vozes dissidentes, né? Parece que você pensar diferente é uma coisa assim. Eu acho que a gente tem que debater, a gente tem que... É aquele negócio, a gente tem que saber quebrar o pau entre nós, questão de opinião e tal, e aquele negócio. E também tem que saber se proteger. Quando é o momento da gente botar as diferenças de lado e proteger a cultura como um todo. Mas eu penso isso, assim. Mas eu acho que se continuasse, ia ter uma galera que ia investir mais nessa coisa do atleta, e ia ter uma galera que ia querer manter tipo, a cultura mesmo e tal. Ia ter, né? Não ia acabar. Porque eu tô em cima do muro, né? Não é que eu estou em cima do muro. Não, estou em cima do muro. Porque assim, a gente vê que o breaking, ele é um treinamento físico. Ele querendo ou não, você precisa treinar. Uhum. O break ele exige potência, mobilidade, resistência. E quando eu fui me formar, eu fui me procurar uma faculdade, eu ia fazer justamente uma faculdade que você fez, ou até uma outra que era só de dança, né? Mas espera aí, a gente tá em que mundo que a gente tá? A gente tá no Brasil. E eu precisava de uma coisa, será que eu vou ter isso para minha vida inteira? Eu preciso procurar uma outra profissão para que eu possa
várias coisas para fazer. Não só dentro da dança, mas outras coisas para que eu preciso. Eu amo a dança. Eu sou uma pessoa que devo tudo ao hip hop, abaixo de Deus, tudo ao hip hop. E assim, eu olhei para esse lado profissional abrangente. Então, no seu contexto, como existe potência, força, resistência, mobilidade, você já pensou em alguma vez em fazer um treino de musculação para aumentar a sua performance? Vamos esquecer genética, vamos esquecer aqui genética, vamos esquecer idade, porque assim, você já pensou, eu preciso me fortalecer. E porque a gente sabe que a capacidade regenerativa do ser humano, aos 30, 35, vai decaindo. Uhum. E se você não tem uma alicerce muscular, independente, eu tô falando só para, não precisa ser um dançarino nem nada. Se você não tem um alicerce com uma estabilidade muscular, você vai cair, entendeu? Eu já falei isso aqui várias vezes. Você não quer, aos 75 anos, alguém limpando seu rabo, né? Você vai ter, pelo menos, uma dignidade de você se limpar. Sim. Então, assim, como que você vê essa coisa? O B-Boy, como o Moi, o Flowmaster, os caras tudo treina. Então, assim, se os caras chegarem lá, se você vê os caras com 40, 45, os caras tudo arregaçando. Porque, assim, claro que não tem a mesma velocidade como um moleque de 20 anos e tal. Mas como você vê isso? Isso é benéfico porque ali os caras vão para treinar musculação ou até mesmo treinos específicos com musculação, que já entra funcional, para poder dançar. Como que você vê isso? Você vê isso uma ruim ou não ruim? Na verdade, a realidade tá se mostrando, né? E Como tudo para melhorar a performance, né? Isso. Não, a realidade tá mostrando, assim, já pelos exemplos que você disse, que realmente é algo bom. Então, assim, por mais que, por exemplo, o breaking não é um esporte, mas ele exige habilidades que muitas vezes você vai ter que procurar no esporte, como por exemplo, a musculação. Entendeu? Para que você se proteja, para que você... É porque na questão do breaking... Ai, que é complicado isso, né? É que assim, por exemplo, você pegar... Vamos pegar antes de a gente falar em civilização ocidental. Se a gente pega os Jogos Olímpicos, na sua origem, os Jogos Olímpicos, na verdade, eles eram um culto. Lá na antiga Grécia, né? Isso, ele era um culto religioso, era um ritual religioso. E aonde você demonstrar isso, tem várias outras culturas. Por exemplo, você pegar o Huka-Huka, que é aquela luta indígena, né? Que os Yawalapiti fazem, por exemplo, lá no Alto Xingu. Como é o nome? Walapeti. Yawalapiti. Walalapiti. Yawalapiti. Puta. Continua. Então, aquela dança, aquela luta, ela tem uma pegada que lembra um pouco da Grécia, assim, no sentido de ser algo sagrado. As pessoas são preparadas, elas têm uma dieta específica, eles são tratados de uma forma diferente, assim, né? Então, ali você percebe que não é só esporte. Tem essa parte da performance e tal também, da alimentação, de se preparar. Só que não dá pra falar que é só esporte, tem algo a mais ali, né? Então, acho que o breaking vai por esse lado. Não por esse aspecto sagrado, dependendo de quem tá fazendo. Se você perguntar pro Remind, pra mim, tem essa questão do sagrado, mas assim... Mas tem minimamente essa questão da filosofia do hip hop, assim. Mas assim, é importante você saber se cuidar, algo que a gente não fez no começo, né? Saber se alongar corretamente, fortalecer corretamente. Para que você tenha uma longevidade, não fique se quebrando tudo e envelheça bem. Então a gente fugiu daquele caos de que a gente tem que treinar. Eu quero ficar bom no footwork, vou treinar só footwork. Eu quero ficar bom no moinho de vento, vou treinar só moinho de vento. Então, assim, você acredita que todo b-boy deveria fazer? Eu tô falando de um elemento do hip hop, que é o b-boy, que é a única dança do b-boy, que a gente sabe disso, né? A única dança do hip hop é o b-boy. E você acredita, então, você concorda no que os b-boys de hoje deveriam se preparar fisicamente? Sim, com certeza. Então, assim, aí que tá. Por isso que muitos confundem. O hip hop, o b-boy, o breaking, é esporte. Uns vai falar que é esporte, outros vai falar que é dança. Então, agora você entendeu aonde eu quero chegar? Depois que eu me formei em profissional de educação física, eu entendo os dois lados. Mas eu como pessoal, a minha vida foi através do b-boy, entendeu? Você sabe, você conhece, você participou. Então, assim, então,
quando alguém pergunta, você considera o breaking, o break, você considera cultura ou você considera esporte? Depende de como você olha, Sim, não, tem isso também. né? E é importante a gente ter em mente que o hip hop tem várias formas de você viver ele, né? É uma coisa que ao longo do tempo eu demorei pra cair essa ficha, assim. Eu ficava muito, não, fulano não é hip hop, sabe o quê? Aí depois eu falei, não é que é isso. É que, tipo assim, tem uma coisa estrutural que diz que algo é hip hop. E a partir disso, vai ter diferentes formas de viver isso, entendeu? Mas um exemplo bom, assim, pra gente pensar também, a galera de dança contemporânea, então muitos deles vão procurar o Pilates, por exemplo. Pilates não é dança, mas o Pilates dá uma estrutura, uma longevidade, uma prevenção de lesão, né, que é importante para quem faz dança. Alguns vão até procurar musculação, alguns vão fazer boxe, porque no laboratório, tipo, no tipo de dança que eles estão pesquisando, naquilo que eles querem criar, o boxe ia trazer algo importante. Então eles trazem. Então, assim, a dança não é inimiga do esporte, né? Sim, Uma coisa pode auxiliar a outra, assim, né? sim. Então, assim como, por exemplo, o esporte traz elementos da dança, que é aí a abordagem mais fitness da dança, que é o objetivo, por exemplo, de você fazer um cardio e tal. Não tem o mesmo objetivo do que uma companhia de dança lá contemporânea. Mas então, sempre tem um momento que as coisas vão se encontrar, né? Uma coisa assim que tem uma muralha e ninguém pode passar pro outro lado. O mundo não é assim. Mas isso é verdade. Mas entrando dentro dessa... Quem vive aí de breaking, você viveu de breaking. Eu vivi de breaking e tal. Então a gente paga um preço físico. Não paga todo mundo. Eu aposto que você tem algum tipo de lesão de breaking. Eu tenho uma artrose. Lembra daquela rua que os meninos moravam lá no Pestana? Que tinha várias casas? Lembra aquela rua que você descia pra ir pro ponto? Castelo de Grayskull. Puta que pariu. Pelos poderes de Grace. Quando você saía, você virava à esquerda e descia a rua, e quando eu aprendi Mortal Chutado, você tá maluco. Eu descia aquela rua toda vez que eu ia lá, eu descia aquela rua no Mortal Chutado. Foi aí que me ferrei, foi aí que eu me machuquei. E aí, depois de muito tempo que eu comecei a ter uma consciência de que a prevenção pra gente é a musculação. Se você pegar os dados da OMS e você, por exemplo, você olhar lá os esportes que dão mais fratura, você vai ver lá em cima, no topo. Vamos lá, você vai ver assim, ó. Futebol, rugby, você vai ver wrestling, você vai ver um monte de coisa assim. E lá embaixo, o treinamento de força. Agora, a Organização Mundial de Saúde, ela nunca fez um mapa assim, o que é mais importante para você. Se você for virar um mapa, você vai ver qual o que te previne mais. Musculação, treino de força. Então, assim, o Pilates é importante para ter uma consciência do seu centro de gravidade, do seu core. Mas, assim, a musculação, ela te protege. Ela te protege que você não vai fazer só um ponto. Você vai treinar o seu braço, você vai treinar suas costas, vai treinar seus paravertebrais, vai treinar tudo. Os músculos estabilizadores, que vai te ajudar muito, muito, muito. E dentro disso eu te pergunto, o que você acha? Você acha que a cultura negligencia isso? Assim, por a gente ser muito cultural da parte informal, ou a gente não tá olhando para a parte, não tá olhando para a parte formal? No caso da estrutura do físico, assim. O que você acha? Hoje em dia, assim, você acha que a gente tem que ter prevenção? Querendo ou não, se tocar uma música aqui, uma parte, você vai ficar doido. Ou não? Não, sim, prevenção com certeza. Tem uma questão que assim, né? Quando o hip hop surgiu, eram adolescentes, a maioria deles, né? E, tipo, que não tinha problema de mobilidade naquela época. Não, porra nenhuma. Então, eles foram criando os passos, foram criando. Mas lá fora, por exemplo, eu percebo que nos Estados Unidos e na Europa, eles já têm uma consciência muito grande dessa questão, né? Que você tá exigindo do corpo, que é importante você cuidar dele. No Brasil tá começando a caminhar isso, assim, tá no começo. Mas é uma coisa louca, assim, porque às vezes eu vejo até. Eu tava até conversando com um amigo meu esses tempos, o Dimitri. Tava Brabo, conversando- abraço, Dimitri. Ghetto Freak. Então eu tava conversando com ele, eu acho engraçado. Manda um porque- abraço aqui pra ele. Abraço, Dimitri. É. O- Tava conversando com Às ele. vezes até as pessoas que querem, tipo, não, quer ver o breaking como um esporte, quer ser um atleta olímpico, mas às vezes assim, mas não pensando que implica isso.
Isso implica você ter uma preparação física mais específica. Isso implica uma dieta, porque você vai ser um atleta de alto rendimento. Porque, por exemplo, a gente vai lá dançar numa roda de breaking. A hora que a gente cansar, a gente para. A gente não vai ficar morrendo lá. Agora, numa competição de alto nível, aí é outra coisa. Ali, às vezes até a saúde vai pras picas ali. Não adianta o cara falar que alto rendimento, esporte de alto rendimento é pra saúde. Porque os caras treinam num nível que já... Tanto é que os caras não vão ficar até 50 anos no profissional. Porque o corpo não vai aguentar. É muita... né? É diferente da maioria. A maioria faz esporte pra saúde. Então tem uma média de treino, uma periodicidade que não vai machucar, não vai fazer uma lesão. Mas assim... Aí você não vê essa parte, entendeu? Se você quer chegar nesse nível, isso tem um caminho. E todos os esportes vão seguir esse caminho. Que é você ter uma dieta, você ter uma suplementação, porque você vai começar a gastar mais do que você repõe. Hora de dormir. Você tem que dormir às horas corretas, você tem que ter treinos que te ajudem, não só a musculação, mas também a questão do alongamento, para você, né, ter uma flexibilidade boa, não perder ela. Então, tem uma série de coisas, mobilidade e tal. Então, você tem que estruturar um treino que condiz com isso que você quer fazer, né? E dentro disso, a gente sabe que tem muita battle, muita batalha. Então, isso envolve ego, disputa, certo? Uhum. E como que você acha que isso aí molda o psicológico? Então, isso entra a parte sombria da Aí. cultura. Como é muita treta, é muito... Você não pode fazer um bagulho e olhar pro cara que o cara já quer ir pra cima de você ou vice-versa. Isso aí é o ego e a maturidade. Como que isso vai moldar o psicológico da pessoa? Eu acho que isso, se a gente for ver, isso tem nos 4 elementos, mas no breaking eu acho que isso é, nossa, absurdo. É mais assim. absurdo, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver também. Não adianta a gente querer tirar da realidade de que isso surgiu nos Estados Unidos. Sim. Que lá essa questão da competição, do capitalismo, isso é... Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode virar algo opressivo, né? Sim. Isso pode virar algo opressivo, e muitas vezes eu me vi nesse lugar, assim. Até de você não respeitar outras pessoas, ou de você não se respeitar, porque você começa a exigir de você uma loucura, assim, de sempre ter que estar no topo, de sempre... Então é uma coisa assim que a gente tem que chegar na maturidade de saber brincar com aquilo. Quando a gente consegue... Isso eu admiro muito os caras do litoral, velho. Do litoral, os caras... Sobretudo o Dynamic Breakers. Pode crer. Os caras... Zóios, cara. O cachorrão, mano, a gente já teve, assim, batalhas épicas com os caras, assim. E os caras tirando o maior sarro, tal. Perdia, ganhava, tanto fazia. A gente se abraçava e ficava... Tinha um clima muito bom. Acho que esse é o ideal, assim. Você conseguir ser um cara combativo, né? E nossa questão também não é só fazer coisas, né? A performance, mas também criar coisas, né? Mas assim, a gente conseguir chegar nesse nível, porque eu acho que a batalha é um elemento importante, que é um elemento também que te... Pra quem tá fudido, assim, pensando no contexto da cultura, os caras estavam criando aquele monte de prédio abandonado, os caras estavam botando fogo pra pegar o dinheiro do seguro, aquela violência da porra, que aqui também não era muito diferente. Então, quando você tá ali, essa batalha também tem algo importante, que é de te trazer aquele espírito indomável, aquele fogo que não te deixa abaixar a cabeça também. Tô ligado. Senão a gente vai entrando numa autoestima muito baixa, né? Então, pra você lutar também, você precisa de dar essa Sabe aquele tapa na cara? Que você vê muito em boxe, assim, os caras tá meio amuando, o cara, pá, acorda, pô. Então é meio isso, entendeu? Eu faço isso muito como treinando pessoal na musculação. O cara vê que o cara trava na metade, eu dou uns tapão, já libero uma noradrenalina, e eu acho que isso acontece também nessa questão. A batalha tem essa função de dar um choque, assim. Aí você vê que você tá, sabe, poxa, eu também, não tô lá atrás, eu também sou uma pessoa que tô criando coisa, tô fazendo, tô aqui, nesse círculo, sou igual a todo mundo, entendeu? Então tem esse lado importante.
Você escreve, você publica, você estuda. O b-boy, ele pode ser um pensador da cultura? Ou um pensador corporal ou um pensador mental? Eis a questão. É que a gente. Sendo que a dança é expressão. Isso. Assim, vou organizar bem essa pergunta. A dança, o b-boy, ele pode ser intelectual, mas assim, a gente não pode fugir que a dança é expressão. Já leu o livro Corpo Fala? Não. Então, muito bom. Leia, que é muito bom. A expressão, eu considero o b-boy todas as expressões mundiais, de corpo, em tudo que você imaginar. Inclusive, até li uma tese sua, que você fez no primeiro na PUC, lá, sobre os 4 elementos da cultura hip hop, não lembro qual que foi, e que tinha uma frase assim, e eu também considerando lá, assim, que o b-boy é todas as expressões. E ele também pode ser um pensador, mas se ele for um pensador, ele não vai ser mais um pensador corporal? Assim, o que você acha? É foda. Na minha perspectiva, não tem como separar, né? Até assim, existe esse grande problema. A cultura ocidental... É uma coisa importante, nós não somos ocidentais, né? O Brasil, a América Latina, em geral, não é considerada... Nós fomos ocidentalizados, à força, na base da violência, né? Com a colonização. Mas assim, a cultura ocidental, que é a base da onde vem a nossa educação é eurocêntrica, né? Ocidentalizada. Então a gente tem a tendência de ver mente e corpo separado, mente e espírito separado. Mas a dança e a arte em geral sempre está desafiando esses limites. Então, e isso tem muito a ver com que, assim, a forma como a gente estava pensando no gueto nos últimos anos, que a gente estava mais junto, é que desenvolver a dança também é desenvolver uma forma de pensar o mundo, né? E ela ser ferramenta para isso. E a forma como você pensa o mundo também, ela vai trazer elementos para que você traga práticas diferentes, movimentos diferentes. Uma coisa está transitando na outra. Lembrando também que existem os aspectos inconscientes aí do processo, dos afetos, do desejo, das emoções que estão agindo ali. Então, o pensar aqui não é um pensar somente racional, né? É um pensar também que é um sonhar também. Então a arte ela passa por essa questão do delírio, por isso que eu na minha poesia e ultimamente tenho visitado muito essa questão do xamanismo, né? Porque passa muito por isso. Eu acredito que o que a gente faz, isso eu não estou inventando, o África Bambata ensinou pra gente em 90 e pouco, já estava ensinando desde 80, né? De que existe uma continuidade daquilo que os ancestrais lá atrás estavam fazendo. Não só os ancestrais africanos e indígenas, mas até os europeus. Se a gente olhar a Grécia antes do cristianismo, se a gente olhar quem são os celtas, que é um dos povos que deram origem aos portugueses, como eles viviam antes do cristianismo. Mas desde lá até aqui, a gente percebe que tem coisas que estão retomando alguns elementos que eram feitos lá. E eu acho que a arte, ela retoma coisas que o xamanismo traz. Não é a mesma coisa que o xamanismo, mas traz reminiscências, né? Algumas coisinhas que a gente refaz aqui, né? Essa coisa de produzir sentido, de produzir catarse, que muitas vezes é trazer cura. Então, breaking pra gente, quanta cura não trouxe? Do nosso abandono social. Ou emocional, né? Ou às vezes o abandono de um pai que não teve, de uma família que não aceitava aquele cara, mas ali dentro das crios, o cara tinha uma família. Claro, sabe o que você fez lembrar agora? Toda vez que eu saía de casa, eu saía com o meu rádio, com 16 pilhas dentro. Na verdade, eu morava nessa época, olha só que coisa de louco. Eu morava no Helena Maria, eu ia a pé, se encontrava com os caras no 18, ia a pé com rádio, 16 pilha, Polivox, brabo, até o Tancredão. Você tem ideia? 3 vezes na semana fazendo essa caminhada? E ainda chegava lá e treinava 2 horas, eu passava pela... Olha só, isso é real. Eu passava em frente do comércio do meu pai, ele falava, e aí, vai fumar maconha hoje? Você não vai estudar, não? Você vê como que as coisas eram? Eu vou não, pai. Vou dançar break até morrer.
Era foda, então você fez eu lembrar essa parada aí, mano. E você tava estudando. E Você tava tava estudando. estudando a si mesmo. Pra caralho, né? Isso era foda. Cara, nunca coloquei essas porra na boca, mas assim, as pessoas, elas olham você e elas fazem um pré-julgamento de você. Elas determinam quem você é. Aí o que adianta você falar pra ela quem você é, se alguém já chegou pra ela e já falou? É a resposta que eu dou. Alguém já falou de mim pra você? Então o que adianta eu falar pra você quem eu sou se você já ouviu outra pessoa? Então pra você vai ser tanto faz como tanto fez. Certo? Concorda? Uhum. Então é isso. Aí eu queria até lembrar uma coisa. Tem uma pensadora muito interessante, assim, que muitas vezes não se fala muito dela aqui, mas é a Beatriz Nascimento. Ela é uma historiadora, assim, da década de 70, 80. Inclusive, ela tem um documentário baseado no pensamento dela que se chama Uri. Uri? E esse documentário tá onde? Cara, tem no YouTube. No YouTube? O Nelson Triunfo aparece lá. O Nelson, esse cara me arrumou meu primeiro trampo em 94 de breaking. Então. Esse cara aí foi foda. Ela fala muito assim que os quilombos, eles se tornaram um arranjo existencial e social, assim. Então, eu acredito muito que as crios foram esse quilombo. Então, quando, tipo, tudo tava hostil, a gente se juntava ali. E se juntava, não só a gente aqui em Osasco, mas cada crio, em cada canto. Os caras estavam se juntando para resistir e existir junto, né? E ter formar essas redes de solidariedade, de consolação, de cura, né? Cada um à sua maneira também, porque cada crio vai ter sua cara, entendeu? Mas eu acho que tem muito disso, assim. Então, quando eu li isso da Beatriz Nascimento, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que a gente fazia, né? Beatriz Nascimento, procura aí no YouTube aí. Não, é muito importante. Você, age educador ou professor, se você fosse pegar um jovem para ensinar hoje, você começaria pelo breaking, você começaria pela musculação, ou você, hoje em dia, tá? Tô dizendo hoje, você uniria os dois? Eu uniria os dois. E por quê? Por tudo que nós conversamos já, por quê? Porque, tipo, assim, já pra ele ter a consciência de que ele precisa cuidar, né, do corpo dele, assim, pra ele dançar bem e tal, evitar lesão, né, que faz parte desse autocultivo que todo dançarino tem que ter. Senhor Nitirenko Herói, já treinou musculação alguma vez? Já tô treinando. Olha só! Treinei hoje. Você treinou o que você treinou hoje? Fala pra nós. Treinei peito e bíceps. Puta que pariu, né? Fez abdômen, fez uma esteira. Fiz abdômen, Não fiz deixa esteira. de treinar, porque eu quero ver você com 75 anos, digno. Estarei. Né? Lá no banheiro. Ninguém vai limpar para você. Não limparás, me. E quem quiser te achar aí na internet, qual que é o seu Instagram? Nitiren Queiroz. Nitirenko Herói. Nitiren Queiroz. Bota na tela aqui Bota na tela aí, na telinha. Toca pra 18, Nitirenko Heróis. Vou colocar ele agora aí pra vocês verem aí, ó. O final de Nitiren é com N também. Tá? Isso, ó. Nitiren. Já pra ficar esperto aí. O bagulho é louco. O bagulho aqui é treinoverso. Aqui é uma viagem de conversa, de ideia. Não, já vou jogar no grupo aí. Vocês... Aqui, ó. Joguei no grupo. Olha isso aí. Nitiren. Quantos livros você já escreveu, meu parceiro? 4. E ó, a gente tem um aqui, né, ó. Que é o último. É o Cantar o Chão em Pleno Voo. Olha aí, ó. Só tirar isso, não. Nitiren. Nitiren é o nome... Nitiren é o nome o quê? É um nome japonês. Meu pai era budista, né? Ah, De uma das escolas do Nichiren Daishonin. muito bem. Explica em uma linha esse livro Cantar o Chão em Pleno Voo. Esse Cantar o Chão em Pleno Voo é um dos livros... Tem uma série de livros que eu tô escrevendo, de poesia, que dialoga muito com essa questão do xamanismo também, da cultura afro-brasileira, porque eu também, né, eu sou da Umbanda. Então é uma forma é um exercício de reencantamento do mundo e da vida. Muito através bom. da poesia. Nitiren, eu quero te agradecer muito. Você que tá aí do lado, ó. Encontra em qualquer lugar esse livro? Encontra
tem no site da livraria, né? Tem na livraria Lop Lop também, presencialmente. No meu Instagram, tem na bio lá, consegue ter acesso ao link. Quero te agradecer muito. Nossa caminhada foi muito grande. Ghetto Freak foi um dos mais... Assim, pra mim, eu sou, né, suspeito em falar, mas é uma das crios mais foda que eu já vi em todos os tempos, assim, de ideias, de treta, de tudo, né? De tudo. Osasco, no centro de Osasco era pequeno, era altos moinhos de vento no centro de Osasco, sem camisa, chovendo e foda-se. Isso pra mim era o hip hop, né? Então eu quero agradecer muito você. Obrigado por vir no canal Treinoverso, no nosso 3º episódio. Obrigado de coração, meu amigo, my crew, Ghetto Freak. Obrigado, viu, meu irmão? Gratidão mesmo por ter me recebido aqui, pela conversa, né? Não Muito poderia... bom te ver de novo, cara. Lógico, irmão. Você não poderia ficar fora dessa, né? Você e os nossos que seguiram a caminhada, né? De dificuldade, de tudo, né? Uhum. Sabe o que eu lembrei agora? Eu tava saindo do Atlético e eu não sei se você tava junto. Você estava falando de polícia, né? Lembra? Uhum. A gente deu de cara com a Rota. Sabe o que a Rota fez? Ajoelhos 4, 5. O primeiro que eu der um chute vai correr que nem um maluco. Eu não tava. Tá bem. Vocês são malucos, 3 horas da manhã. Só via neguinho que, puta, nunca vi um maluco correr tanto na minha vida. Você tá maluco? Isso era a década de 90, 80, 90. Muito obrigado, eu sou o Sandro Lee, coloquei aqui o programa para você curtir, então vamos, que o treino não pode parar. Sabe de quem é essa frase? Tá aí. Mas agora é minha. Agora é. Então, muito obrigado que você tá aí, que assistiu até agora, episódio 3, Nichiren Queiroz. É só digitar aí no Instagram o livro dele. E eu não posso deixar de te presentear agora. Deixa eu subir aqui esse negócio aqui. Essa xícara é sua. Gratidão. Treinoverso. E eu vou deixar você escolher uma dessas armaduras Olink para você levar. Uma dessas. Lembrando que uma é do cofundador. Vamos ver se você tá ligado aí. Vai lá. Você tá maluco, caralho? Escolheu uma loga minha. Tu tá maluco? Puta que pariu. Ghetto Freak. Olha aí, ó. Escolheu a minha. Você tá maluco? Mas é nóis. Obrigado. Tchau.